Boa noite, galera. Estamos aqui de volta no segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos mudar um pouco o tema discutido das questões. Como vocês podem ver aqui no quadro, está escrito conjunto numéricos. Mas a ideia do Enem, o Enem ele é muito do cotidiano, do que acontece, da prática. Então, não vai ser aquela teoria de pensar conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, irracionais. Vai ser uma coisa mais prática, pegando questões que eles trabalham com números, com divisões mais simples, coisa mais voltada para o ensino fundamental, escala. Inclusive, esse primeiro exercício vai ser de escala, correto? Então, nós vamos trabalhar um pouco assim, não bem focado na ideia da prova mesmo, sem ser essas teorias que acabam que, por exemplo, você que não é da matemática, onde você vai topar falando, pô, a quilometragem, sei lá, e falar alguma relação com conjuntos numéricos? Não, então, a ideia do Enem é a aplicação, é cotidiano, né? Bom, então vamos colocar nossa primeira questão aí na tela e vamos ver o que acontece. Bom, o esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, grego da lenda, morreu de fadiga após ter corrido 42 quilômetros. O americano Jim Carnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Se o percurso de Jim Carnazes fosse também uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Volta aqui para o quadro. Bom, no comando, naquele comando é aquela parte final que o cara fala, faça isso, eu quero isso, calcule isso. Ele quer saber o quê? Ele já pediu, ele quer saber a escala, certo? Então vamos ver o que é escala, o que é essa relação. Bom, vamos desenhar a situação para a gente não se perder no que nós lemos. Nós vemos o seguinte, o cara lá, o grego da lenda, ele andou 45 quilômetros, não foi? Opa, tá na mesma cor aqui. Ele andou aqui, ó, 45 km, correto? Vou colocar aqui 45 km. E chegou no final, morreu. O americano Jim Carnazes andou o quê? 10 vezes mais. Tá aqui, deixa eu aproveitar essa ponta aqui, porque eu vou utilizar o quadro lá bastante. Andou 10 vezes mais, ou seja, ele andou, acho que foi 45 ou foi 42? Estou com dúvida, é 42. 42 quilômetros, esse tem que andar, se ele andou 10 vezes mais, ele andou o quê? 420 quilômetros. Deu tempo aí que o tempo foi em 75 horas. Beleza. Ele quer saber o seguinte, para representar esse percurso de 420 quilômetros do Jim Carnazes, o professor fez um risco, que é uma reta aqui de 60 centímetros. Foi lá no quadro, representou esse percurso por 60 centímetros. Então, esse 60 centímetros é a representação disso aqui. Está aqui. Aí ele quer saber qual é a escala. Gente, o que é escala? O que significa escala? Escala é eu pegar uma coisa que é muito grande e reduzir ela e representar num tamanho pequeno, mantendo-se o quê? As proporções. Então, o que eu faço? Se tem que manter todas as proporções, existe uma constante que está dividindo aquele valor real, aquele, sei lá, o comprimento real, e deixando numa unidade mais acessível para a gente. Imagine aqui, eu vou representar uma pista de 10 quilômetros. Eu vou e divido ela em 1000 partes. Então, uma partezinha ali representa, dividir por 1000, esse 1 quilômetro representa 10. Só que, lógico, a gente usa valores maiores, a gente divide por um valor muito maior. O que acontece? Se eu pego um número e divido por um outro número, ele vai entender o quê? O número alto vai diminuir esse valor, correto? Essa é a ideia. Então, vamos colocar aqui na prática. Imagina o seguinte. Imagina aqui o mapa do Brasil, ó. Tá aqui.
eu digo o seguinte, estou saindo aqui de Brasília, indo até Manaus, tá aqui, Manaus, Brasília. E essa distância, o avião andou 3.000 quilômetros. Tá aqui. Essa distância, na realidade, é 3.000 quilômetros. Correto? E quando eu olho no mapa, ele está feito numa representação menor. No mapa aqui, essa distância está, digamos, 6 centímetros. Bom, está aqui. No mapa, essa mesma distância está representada em 6 centímetros. Ou seja, eu tenho aquele comprimento ali, ele foi diminuído. Deixa eu arrumar esse M aqui que está meio feio. Tá aqui. Então, no meu mapa, quando eu olho no mapa, a distância é 6 centímetros. Mas quando eu olho, consulto um catálogo lá, a distância real é o quê? 3.000 quilômetros. Então, o que está acontecendo? Eu estou pegando esse 3.000 quilômetros. Então, vamos aqui. Eu tinha aqui inicialmente 3.000 quilômetros. Estou dividindo ele por um valor, que vai ser a minha escala. Então, vou colocar assim um Dzinho. Vou dividir ele por uma constante aqui. E no final, ele tem que ser quanto? Os 6 centímetros, né? Vamos mudar espaço aqui para unidade. Ele tem que virar exatamente 6 centímetros. Eu estou pegando a realidade, dividindo pelo valor. E ele tem que ficar ali, aquela distância do mapa. Beleza. Mas olha só, a questão aqui, eu estou em quilômetro, eu estou em centímetro. Vou trabalhar com unidade diferente? Não. Então, eu tenho que deixar os dois na mesma unidade. Então, aqui já começam umas questões de coisas voltadas para conjuntos numéricos do Enem, que é coisa mais lá para o ensino fundamental. Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui aquela escalinha de distância os múltiplos aí do metro. Então, tem o seguinte. Tem 1 metro para cá. Para cá, vou colocar o quê? Decímetro, dm. O que é um decímetro? Decímetro é 1 metro dividido por 10. Centímetro, 1 metro dividido por 100. Milímetro, 1 metro dividido por 1000. Tá aqui minha escalinha. Vindo para cá, eu tenho o quê? Não confundir decímetro com decâmetro. O decâmetro são 10 metros. Ele sempre vem acompanhado do A. Então, é decâmetro aqui, ó. No decâmetro tem um A. Decímetro, não. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tá aqui. Essa vai ser a relaçãozinha. Eu tenho que fazer o seguinte. Para mim pensar na escala, eles têm que estar na mesma unidade. Então, vou pensar o seguinte. Vou deixar o quilômetro em centímetros. Vou passar o quilômetro para centímetro. Então, bom, você precisa pensar nisso aqui, nessa escalinha, gente. Na maioria das questões do Enem, você não precisa ficar preso essa escalinha indo para lá, divide, indo para lá, multiplica. Às vezes fica muito mais confuso. Pensa numa relação que você conhece, uma relação do cotidiano. Tem que conhecer. Vamos lá. 1 quilômetro equivale a quantos metros? 1000 metros, né? Beleza. Então, 1 quilômetro. 1000 metros. Bom, então, o que está acontecendo aqui? Aqui é quilômetro, aqui é metro. O que aconteceu com o numeral? Daqui para cá, ele está multiplicado por 1000, né? Então, para mim passar de quilômetro para metro, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 1000. Então, na minha situação aí, eu tinha o quê? 3.000 quilômetros, que equivale a quanto? Bom, vou multiplicar isso aqui por 1000. Vai aparecer mais 3 zeros, né? Tá aqui. Isso em metro. Bom, mas não está na unidade que a gente quer centímetro. Beleza. Vamos pensar na relação entre centímetro e metro. 1 metro, coloca aqui embaixo. 1 metro equivale a 100 centímetros, né? Tá aqui. Bom, tá aqui o metro, daqui para lá virou centímetro. O que aconteceu com o numeral? Aqui era 1, aqui ficou 100. Então, ele está multiplicado por 100 daqui para lá, né? Bom, multiplicou por 100. Então, esse número aqui, que tem 6 zeros, eu vou multiplicar por 100, vai aparecer mais 2 zeros, né? Então, para passar para centímetro, eu multiplico por 100, ele vai ficar assim.
centímetros. Vamos apertar um pouquinho aqui para a gente usar lá. Bom, tá aqui. Então, ficou feio aqui, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Centímetro. Beleza. Então, agora aqui nós já temos o quê? Tudo na mesma unidade, né? Bom, terminamos ali. Então, esse quilômetro em centímetro é isso aqui, né? É 300 milhões de centímetros. Então, vai ficar assim. Afastar um pouquinho mais para lá. 300 milhão, dividido por uma constante, tem que virar 6 centímetros. Tá aqui. Bom, o que eu faço aqui? Jogo esse aqui para cá e desço esse aqui para lá, né? Vai ficar assim, que D é igual a 300 dividido por 6. Bom, vou arrumar esse 6 aqui. Posso pegar esse 6 e simplificar por 30 e deixar esses zeros aqui? Posso. 30 dividido por 6 dá 5, né? Então, nós vamos ter um 5 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, né? Então, 5 milhões. Então, D vai ser 5 milhões. Então, qual é a minha escala aqui na situação? Minha escala é 1 para 5 milhões. Está aqui. Essa é a minha escala. Correto? Então, se eu pensasse aqui, bom, eu tenho que o risco ficou no mapa do cara, no quadro. O risco no quadro ficou 60 centímetros. Eu não sei aqui, gente, se eu estourei aqui um pouquinho, pode ser que vocês não vejam, eu vou apagar aqui e refazer. Só para ter certeza que todo mundo viu aqui a escala. Estourei um pouco o limite aqui. Bom, a minha escala ficou de 1, assim, igual, 1 para 5 milhões. Beleza? Bom, voltamos aqui na questão. A gente quer saber o seguinte, o cara riscou no quadro, tem 60 centímetros. A distância real é o quê? 40 centímetros, né? Bom, vamos apagar um pouquinho isso aqui para a gente ter espaço? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou deixar essa representação aqui para a gente copiar, comparar, será, se quiser. Opa, essa aqui é a original. Nós vamos precisar. Bom, então o cara escreveu, o professor escreveu no quadro e a distância estava 60 centímetros no quadro e na realidade era 420 centímetros. Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha uma distância original, que é 420 quilômetros. Vou dividir por uma constante e isso vai ficar exatamente 60 centímetros. Correto? Bom, o que acontece aqui? Aqui é centímetro, né? Primeiramente, igualar as unidades para a gente pensar em escala. Vamos passar o quê? O quilômetro para centímetro. Mesma regrinha que nós fizemos aqui. Vamos lá. Reprisando. Eu tenho aqui 420 km. Para passar para metro. De quilômetro para metro, a gente faz o quê? Multiplica por 1000. Então, vai ficar 420 mil metros. Vai mais um. De metro para centímetro, o fator de multiplicação é 100, né? Então, vai aparecer mais 2 zeros aqui. Então, vai ficar assim. 42 milhões, né? Tá aqui, 42 milhões. Pronto. Centímetros. Vou colocar aqui embaixo para não apertar ali. Então, 42 milhões de centímetros. Beleza. Então, resolvendo a situação, posso jogar esse D para cá e o 60 para cá, né? Vai ficar assim. 442 milhões dividido por 60, tá tudo em centímetros, tem que ser igual a D, que é a minha constante, né? A constante que está fazendo o quê? Eu dividir aquele valor. Então, posso simplificar um zero daqui com zero daqui. Bom, posso simplificar também esses 42 por 6, tá aqui 46, isso vai dar 7, né? Beleza, então ficou 7 aqui, ó.
seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 0, né? Então, meu D vai ser 7 seguido aí de 5, 0, que equivale a 700 mil. Bom, então qual é a minha escala? De 1 para 700 mil. Essa é a minha escala. Correto? Que daria a resposta a letra D. Mas não vamos parar por aqui, não. Pensa o seguinte, é muito comum também, nas questões, eles relacionarem área. Então, como se eu pego área, eu fecho aqui de repente, ó, eu saí aqui, vamos continuar aqui no meu exemplo. Saí aqui de Manaus, fui para Recife, voltei para Brasília. Gerou um triângulo aqui, ó. Eu dou a área disso aqui, na realidade penso como que seria isso no mapa. Qual seria a área disso no mapa? Então vamos dar uma apagadinha aqui para a gente trabalhar essa parte aqui de área. Eu tenho o seguinte. Bom, então saí de Brasília, fui para Manaus, depois fui para Recife, voltei para Brasília. Vou colocar o R aqui de Recife, quero saber qual a área daquele triângulo, dado que a área real daquele triângulo, vamos estimar aqui uma área. 75, vou dizer que a área real desse camarada aqui, desse triângulo que eu fiz, 75, cadê aqui? Deixa eu pensar aqui. Vezes 10 a 12 quilômetros. Tá aqui. Essa é a minha relação. Correto? Então tá lá a minha área, é uma área bem grande, então eu coloquei 75 vezes 10 elevado a 12. Ou seja, aquilo ali significa que eu tenho o quê? Um 75 seguido o quê? De 12 zeros. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho que a relação, se eu pegar uma distância qualquer, então, a minha relação vai ficar o seguinte, de 1 para, que é a minha escala aqui, né? 1 para 5 vezes, quanto zero tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 milhões, né? Então, 10 a sexta. Assim como, bom, se a relação de comprimento é essa, se eu pegar um comprimento no mapa, dividir para um comprimento na realidade, vai ficar essa fração aqui, né? Simplificando. Beleza. Então, se eu pegar a área, olha só, esse valor é bem mais alto que esse. Então, se eu pegar a área no mapa, vamos colocar assim, área M, área no mapa, dividir pela área real, e a área real a gente sabe que é quanto? 75 vezes 10 a 12, né? Então, 75 vezes 10 a 12 quilômetros quadrados, né? E aqui é quilômetro. Então, tem o seguinte, peguei a área no mapa, dividi pela área real, olha a fração, esse valor é bem maior que esse, então quem é maior tem que estar embaixo, né? Só que quando a gente mexe com área, eu tenho que fazer o quê com isso aqui? Elevar ao quadrado. Porque a dimensão daqui é quilômetro, aqui a dimensão é quilômetro quadrado. Então, eles só vão ser equivalentes se eu fazer o quê? Elevar isso ao quadrado, né? Bom, elevando aqui ao quadrado, eu vou ter o seguinte. 1 ao quadrado é 1. 5 ao quadrado é 25. Vezes 10. O que eu faço com esses dois expoentes aqui? Eles estão se multiplicando, né? Vezes 10 elevado a 12. Isso tem que ser igual a área no mapa dividido por 75 vezes 10 a 12. Correto? Então, joga esse camarada para cá. Nós vamos ter o seguinte. Que a área no mapa vai ser igual a 75 vezes 10 a 12 dividido por 25 vezes 10 elevado a 12, né?
Posso simplificar esse camarada com esse. Posso simplificar isso com esse? Não posso? Aqui vai ficar quanto? 3, né? Então tá aqui. Área no mapa. Vai ser 3. Dada a unidade que você está mexendo, né? Correto, gente? Então, quando a gente for mexer com área, eu tenho que fazer o quê? Elevar a fração ao quadrado. A fração que me representa o quê? A escala. Então, aquela fração que representa a escala, ela tem que ser elevada ao quadrado para ter uma equivalência. É muito comum o Enem cobrar, geralmente assim, não vai cobrar muito na prova, vai cobrar uma ou duas questões, mas toda prova tem, correto? Então, uma ou duas questões de escala tá lá. Tranquilo, gente? Bom, então isso aí foi aquela parte que a gente mexeu com o número. Vamos pegar agora uma outra questão que também mexe mais com coisa lá do ensino fundamental, coisa mais básica, mas às vezes, tanto tempo que a gente ficou sem ver, fazendo ensino médio, né, que pode acabar esquecendo. Deixa eu dar uma apagada aqui no quadro para a gente pensar na próxima questão. Pode colocar a questão na tela. Vamos ler aqui. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditado pelo atendente e anotou o número 13, espaço 098207. Sendo que o espaço vazio é o algarismo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número do protocolo é... Bom, volta aqui para o quadro. Gente, esse tipo de questão que cobra o nome da posição do número lá referente àquele algarismo, geralmente toda prova tem uma questão. É só uma questão que vai cobrar isso, correto? Então, mas a questão que vai ser dita provavelmente como uma questão bem simples, bem elementar, só que se você não pode perder ela. Se você perder ela, você vai cair no TRI, você vai ser penalizado em outras questões, ou seja, você deixou de fazer uma questão muito simples. Então pode parecer bobagem, mas a gente acaba esquecendo. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu tenho o seguinte, vamos colocar aqui o número de João, esquematizar aqui a questão. Então, o número de João aí é, primeiro dígito 1, 3, espaço, foi o número que ele não entendeu, aí segue por 098207, não é isso? Tá aqui. Tá aqui. Então, 13, espaço 098207. Exatamente isso. O camarada esqueceu de entender isso aqui. Bom, como que a gente começa dando os números aqui, os nomes dos números, a ordem dos camaradas? Daqui para lá, né? Esse primeiro elemento aqui a gente chama do quê? Unidade, né? Eu vou fazer uma simbologia para dar para a gente escrever todo mundo aqui. Se eu tiver que colocar todo mundo, vai ficar muito apertado. Olha só. U para unidade. D para dezena. C para centena. Tá aqui. Então, colocando os nomes daqui para lá, nós vamos ter o seguinte. Unidade, dezena, centena. Bom, quem é esse camarada aqui? Unidade de milhar.
Ou então você pode colocar também só milhar. Na questão da prova que ele colocou, por exemplo, milhão. Ou poderia ser também unidade de milhão. Vou colocar aqui. Unidade de milhar. Que apareceria assim, o M. Acho que vai ficar um pouco apertado. O M. Bom, quem é esse aqui? Dezena de milhar. Então, D, M. Dezena de milhar. Esse próximo, bom, é unidade, dezena, centena. Então, CM, que é o quê? Centena de milhar. Então, veio para cá, mudou o grupo. Saímos do milhar, nós chegamos no milhão. Então, quem é esse camarada aqui? Unidade de milhão. Correto. Então, eu posso... aqui não vou colocar símbolo não para milhão, para não bater com milhar. Então, chegando aqui, unidade de milhão, só apenas milhão. Então, tá lá na questão. Letra D, 1 milhão. Correto? Então, toda prova tem praticamente uma questãozinha dessa, coisa mais de ensino fundamental que a gente acaba esquecendo, ou achava mesmo até que nunca mais ia usar, de repente tem que vir aqui para passar no Enem. Correto, gente? Bom, então, trabalhamos hoje essas questões mais básicas do conjunto dos números. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Vamos tocar aí até a véspera da prova do Enem. Boa noite para vocês. Obrigado a presença de quem fica aqui até esse horário de uma sexta-feira. Agora sextou. Vamos lá, galera. Vamos curtir. Depois a gente volta até segunda-feira. Abraço. Boa noite.